Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós estamos na nossa segunda aula sobre sequências numéricas e na aula de hoje nós vamos fazer as resoluções dos exercícios propostos na videoaula anterior. Então eu peço que você acompanhe com atenção as resoluções. Questão 78. Questão 78 diz o seguinte: considere a sequência numérica 20, 17, 14, 11, 8 e 5 e x, cuja lei de formação é A1 é igual a 20. Cada termo, a partir do segundo, é 3 unidades a menos que o anterior. Neste caso, temos x igual a 2. Veja bem, ele já tem um exemplo aqui resolvido no enunciado da questão. Então, está aqui, ó, 20 menos 3, 17, 17 menos 3, 14, 14 menos 3, 11, 11 menos 3, 8, 8 menos 3, 2. Então, nós temos aqui x igual a 2. Cada termo é subtraído 3, até chegarmos no valor de x, que é igual a 2. Agora, observe as sequências dadas e no caderno determine o valor de x em cada uma delas. Letra A. Pois bem, na letra A nós temos que o primeiro termo, o A1, é menos 5. O segundo termo é menos 1. O terceiro termo é primeiro termo. Segundo termo, terceiro termo é 3. O quarto termo é 7. E por aí vai. 7 vai para o 11. O 11 para o 15. O 15 para o 19. O 19 para o 23. Qual é o valor de x nessa sequência? Então, vamos observar o seguinte: como é que eu vou descobrir qual é o recurso a ser usado para descobrir o próximo termo? Então, nós percebemos aqui que na letra A, cada termo, olha só, do menos 5 para o menos 1, foi adicionado mais 4. Do menos 1 para o 3, novamente foi adicionado mais 4. E do 3 para o 7, foi adicionado mais 4. Então, percebam que cada termo dessa sequência, ele é o anterior adicionado 4 unidades. Então, para descobrir o valor de x, eu pego 23 mais 4. Nesse caso, x será igual a 27. Letra B. Na sequência 6, 12, 24, 48, 96 e x. Então, vamos observar o seguinte: qual é o recurso que eu uso para descobrir qual é o valor de x nessa sequência? Nós observarmos com calma, se eu pegar o 6 multiplicado por 2, eu vou ter 12. O 12 multiplicado por 2, eu vou ter 24. O 24 multiplicado por 2, 48. 48 multiplicado por 2, 96. Então, nós vamos perceber que nessa sequência, cada termo, a partir do segundo, ele é o dobro. Ou seja, do 6 para o 12, do 12 para o 24, 24 para o 48, 48 vezes 2, 96. Qual é o valor de x? 96 vezes 2. 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 9 vezes 2, 18, com 1, 19. Então, nós temos que x, nessa sequência, equivale a 192. Ok? Letra C. Nós temos o primeiro termo 4, primeiro termo 1, segundo termo 4, terceiro 9, o quarto 16, o quinto 25, o sexto 36, e qual é o sétimo termo dessa sequência? Então, nós vamos analisar o seguinte: qual o recurso que eu uso? Que sequência é essa? Se nós observarmos aqui, essa sequência, ela é a sequência dos números quadrados perfeitos. O que é isso? Aqui o primeiro termo é 1 ao quadrado. O segundo termo é 2 ao quadrado, que é 4. O terceiro termo é 3 ao quadrado, que é 9. O quarto termo é 4 ao quadrado, que é 16. O quinto termo é 5 ao quadrado, que é 25. O sexto termo, é 6 ao quadrado, que é 36. Então, nessa lógica, o valor de x é 7 ao quadrado,
que equivale a 49. Percebam que cada sequência tem uma lei de formação peculiar. Ok, agora nós vamos para a próxima questão, de número 80. Observe uma sequência de peças de dominó e no caderno determine os termos A4 e A5. Então, como nós já entendemos o que esse Azinho aqui representa, né? Nós podemos dizer que o primeiro termo aqui é A1, o segundo termo A2, o terceiro termo A3. Ele quer descobrir agora o quarto termo, A4, e o quinto termo, A5. Observe o seguinte, se eu observar aqui no A1, na parte de cima do dominó eu tenho 6, na parte de cima do A2 eu tenho 5, na parte de cima do A3 eu tenho 4. Observe que essa sequência numérica aqui, ó, ela está decrescendo, ó, 6, 5, 4. Então, pela lógica, nós vamos perceber, até mudar aqui a cor da canetinha, que o próximo termo dessa sequência aqui seria 3. E o A5 na parte de cima seria 2. Ou seja, está decrescendo 6, 5, 4, 3, 2. E na parte de baixo de cada termo, o A1 eu tenho 1, no A2 eu tenho 2, no A3 eu tenho 3. E pela lógica, no A4 deveria ser 4 e no A5 deveria ser 5. Então, nós descobrimos as duas peças que faltavam na sequência desse dominó. Ok? Uma questão muito importante para analisarmos que as sequências não apenas são numéricas, né? Eu posso ter formas para que eu possa deduzir os valores de uma sequência. Questão 81 diz o seguinte: até 2018, o Brasil foi o campeão da Copa do Mundo de futebol masculino em 5 edições. Escreva no caderno a sequência dos anos em que isso ocorreu. Pois bem, essa questão aqui era uma questão de pesquisa, né? Uma questão de pesquisa que a sequência dos anos que o Brasil foi campeão. Ou seja, o aluno aqui nessa, ele iria fazer o quê? Ele iria fazer uma pesquisa para ele poder descobrir quais foram os anos em que o Brasil foi campeão mundial. E a resposta seria, o primeiro título, em 1958, o segundo termo, 1962, o terceiro termo, 1970, o quarto termo, 1994 e o quinto termo em 2002, a última vez em que o Brasil foi campeão mundial. Então essa era uma questão de pesquisa, tá? Uma questão de pesquisa sobre as informações de que o Brasil ele é pentacampeão mundial, e aqui temos os anos em que ocorreram os títulos. Ok, continuando as resoluções de exercícios propostos, questão número 82, considere a sequência 2, 5, 8, não temos o valor de A4, 14 e falta o valor de A6. Cada termo a partir de A2 é 3 unidades a mais que o anterior. Quais são os termos A4 e A6? Questão muito simples de se resolver. Pois bem, o primeiro termo A1 é 2, o segundo termo é o anterior, que é 2 mais 3. Ou seja, o segundo termo é 5. O próximo termo, que é 8, ele é o anterior, 5, mais 3, que dá 8. O próximo termo, depois do 8, seria 8 mais 3, que nós encontramos o 11, que é uma das respostas. E o próximo termo, que é 11 mais 3, nós encontramos o 14, que está aqui, ó. E o próximo termo dessa sequência, depois do 14, é o 14 mais 3, que nós encontramos o 17. Então, completando a sequência, 14 e o próximo, 17. Então, para o A4, nós encontramos o 11 e para o A6, nós encontramos o 17. Ok, pessoal?
Questão 83, uma questão interessante, né? Uma questão que eu posso aplicar na aula de geografia e introduzir o conhecimento matemático. Escreva no caderno a sequência dos 6 primeiros estados do Brasil que são banhados pelo Oceano Atlântico. Olha só, partindo do sul para o norte. E classifica a sequência quanto ao número de termos. Ou seja, nós vamos classificar essa sequência em uma sequência finita ou uma sequência infinita, né? Infinita. Essas são as classificações quanto ao número de termos. Depois vamos descobrir quais são esses estados, do sul para o norte. Então, no sul, primeiro estado, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é o primeiro termo da sequência. Depois, Santa Catarina. Santa Catarina é o segundo termo. Terceiro, Paraná. Paraná é o terceiro termo da sequência. Depois de Paraná, subindo aqui, temos São Paulo. É o quarto termo dessa sequência. Depois de São Paulo, banhado pelo Oceano Atlântico, temos aqui o estado do Rio de Janeiro. E por último, porque ele só quer os 6 primeiros, depois do Rio de Janeiro, nós temos o estado do Espírito Santo. Então, esses são os 6 primeiros termos dessa sequência dos estados que são banhados pelo Oceano Atlântico. E como os estados que são banhados pelo Oceano Atlântico vai ter um fim, chegando bem aqui no Amapá, então nós percebemos que essa sequência ela é uma sequência finita, que tem fim. É uma sequência que possui uma quantidade de termos limitados. Ok, pessoal, mais uma questão para ser resolvida. A nossa última questão da aula de hoje. Quantas bolinhas o próximo termo dessa sequência tem? Então, é um problema que você pode resolver tanto desenhando aqui as bolinhas aqui, como pegando a ideia da lei de formação aqui, do recurso que essa sequência foi formada. Se você observar o primeiro termo, que é 1, se eu adicionar 2 unidades, eu vou ter o segundo termo, que é 3. E se eu pegar o segundo termo, que é 3, e adicionar 3 unidades, nós encontramos o 6. E do 6 para encontrar o 10, nós adicionamos 4 unidades. Você vai observar, é adicionado 2, 3, 4, e pela ordem da questão lógica, o próximo termo deveria ser 10 mais 5 unidades, ou seja, seriam 15 bolinhas. E nós podemos também comprovar desenhando, porque aqui a sequência começa com uma bola, aqui começa com 2, aqui começa com 3, e aqui começa com 4. Então eu posso também aqui desenhar 5 bolinhas aqui no sentido vertical e 5 bolinhas aqui na base. E eu posso completar o desenho aqui, ó. Vocês vão perceber que essa sequência vai ter a mesma quantidade de bolas da resolução aritmética. Podemos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O meu desenho não ajudou muito, mas essa é a ideia, tá? Que o próximo termo dessa sequência devem ter 15 bolas. 15 bolas. Ok, pessoal? Essa é a nossa última questão resolvida da aula de hoje. Espero que você tenha aproveitado. A questão que não ficou legal, você pode voltar, assistir novamente a resolução, pegar cada detalhe. E qualquer dúvida, nós nos encontramos no nosso grupo para tirar as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado da aula, ok? A ideia é que as nossas aulas devam ter entre 15 e 20 minutos no máximo, tá? Para ficar uma videoaula que não fique cansativa, para que o aluno também possa poder render mais no nível de concentração dessa videoaula, ok? Então por hoje é só, espero que vocês aproveitem e nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal, bons estudos para vocês.